Sejam bem-vindos a mais um Hub Neuronos, o podcast do Neuronos que conecta você ao que há de melhor, a neurociência, a saúde mental e tudo que diz respeito ao funcionamento do cérebro, comportamento humano e saúde de forma em geral. Eu sou o Bruno, sou o apresentador, estou aqui com o Dr. Ercílio, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer sempre estarmos aqui para fazer essa jornada do conhecimento juntos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é saúde integrativa e o cuidado multidisciplinar. Hoje, nessa mesa aqui, além do Dr. Ercílio, que é neuropsicólogo, nós temos duas convidadas muito especiais, que é a Maíra, que é fisioterapeuta e neurofuncional do Neuronos também, e a doutora Daiane Junqueira, que ela é médica, com especialização em clínica médica e em nutrologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância desses cuidados multidisciplinares, no que diz respeito à saúde, tanto na parte de reabilitação, reabilitação de quadros de humor, reabilitação de quadros motores e de reabilitação de saúde de forma em geral, E eu gostaria de, primeiramente, dizer sejam bem-vindas, Maíra, seja bem-vinda, doutora Daiane. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui, falar com vocês sobre um assunto tão importante. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês nessa mesa maravilhosa. E a gente está aí para falar muita coisa boa, ensinar muita coisa boa hoje. Sim. E, gente, esse papo aqui vai ser um papo meio que em família. Porque essa aqui é a família Neuronos. A doutora Daiane faz parte da nossa equipe como médica e nutróloga, praticando medicina integrativa. Maíra é nossa fisioterapeuta, trabalha e atua na parte neurofuncional, E eu estou aqui como o diretor-chefe do Neuronos aqui, o Bruno é nosso diretor de comunicação. Nós vamos falar um pouco dessa prática, como que a atenção multidisciplinar pode trazer ou resultar em melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Com certeza vai ser um bate-papo muito enriquecedor e a gente espera você logo após a vinheta. Sejam bem-vindas mais uma vez, obrigado por estarem aqui, por a gente ter esse tempo de qualidade aqui nessa mesa. Eu queria começar primeiro falando com a doutora Daiane. Doutora Daiane, conta um pouco pra gente da sua história, antes da gente se aprofundar no assunto que a gente propôs hoje. Conta um pouco da sua história profissional, o que te trouxe para essa área de nutrologia e como que tem sido a sua prática clínica de forma geral. Então, eu quando estava fazendo medicina, no internato, eu me percebi uma pessoa muito deprimida. Eu tive uma depressão, procurei apoio psicológico na época e eu engordei nessa época muito, sabe assim, eu sempre tive aquele negócio de ir e voltar, sabe? Eu tinha um efeito sanfona imenso e sempre foi, desde a minha infância, desde que eu conheço de gente, eu era assim. E nesse período que eu entrei realmente eu falo que é um poço sem fundo, eu não conseguia sair. Eu procurei ajuda e engordei muito. Engordei mais do que eu realmente vinha nesses efeitos sanfona. E então eu parei um dia, olhei no espelho, me vi, eu falei assim, gente, eu não tô me vendo mais, eu não me reconheço, eu não me conheço nesse corpo que eu tô. E eu coloquei, nesse dia, foi um dia que eu desesperei, chorei muito, porque tinha uma calça. Eu falo que a bendita calça, que eu tenho ela até hoje, gente, essa calça tá comigo até hoje. Eu carrego ela pra tudo quanto é lugar, porque foi ela que fez eu realmente perceber o corpo que eu estava naquela época. E ela não subiu nem no meu joelho. Era uma calça que eu amava usar. E aí, nesse dia, eu olhei no espelho, tirei uma foto e falei assim, eu nunca mais chego nesse estágio. Nunca mais. Não quero me ver assim, eu tô muito mal, chorei horrores. E fui pra internet estudar. Eu tava num período muito pesado da faculdade, eu tava no 9º período, era o primeiro período de internato. E eu sentei e falei assim, eu preciso estudar tudo da medicina, que é muito transtorno, muita coisa pra você saber. Mas eu preciso me cuidar.
Porque agora realmente eu preciso cuidar da minha cabeça, eu preciso cuidar do meu corpo. E eu percebi que eu precisava primeiro tratar a alimentação, porque se eu não tratasse a alimentação e o meu corpo, eu não ia melhorar a minha mente. E foi a partir daí que eu não usei nenhum tipo de medicamento para depressão. Mas o medicamento que eu achei foi atividade física e alimentação correta. E foi aí que eu comecei realmente a mudar meus ares. Eu fui estudar, estudei demais a conta sobre todas as coisas, o que eu podia fazer para melhorar aquela sensação de desespero, de desesperança. Eu queria desistir da medicina. Pensei em várias vezes, falei assim, gente, eu tô no 9º período, hoje eu tô assim, quase no final e vou desistir da medicina, porque realmente eu não estava me sentindo bem. E foi a partir daí, foi a partir dessa calça, que eu me vi que realmente onde que eu estava, no meu corpo, que eu decidi fazer a área integrativa, né? Essa área integrativa eu nem conhecia esse nome. Mas eu fui passar a pesquisar mais sobre nutrologia, o que os alimentos faziam, né? O que eu podia fazer para mim, porque eu já tinha tentado várias vezes nutricionistas, né? Mas eu sempre me boicotava. Sempre. Então, eu sentei, falei assim, eu vou sentar e vou estudar isso aqui. E eu gostei de aprender, gostei de saber o que cada alimento fazia, o que as vitaminas faziam na gente, o que o intestino, né, que a gente vai conversar hoje, eu acho que bastante, faz com a vida da saúde da pessoa. Então, eu melhorei tudo isso através da alimentação, da atividade física, e eu saí do buraco. E foi lindo, foi maravilhoso, porque eu mudei realmente a minha vida a partir daí. E eu mudei o que eu queria, né? Eu pensava em fazer outras coisas. Eu queria ser gastro, oftalmo, dermato. Eu falei, não, gente, a minha área é nutrologia. E eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar. Né? Eu gosto de mostrar para a pessoa que ela realmente pode melhorar a vida dela através da alimentação. Tem a sua história, né? E da atividade física. Eu falo assim, eu acho que eu sou a melhor pessoa para tratar. Por quê? Porque eu sei o processo, sabe? Não é porque eu sei como é difícil a gente chegar lá. E eu sei todos os passos porque eu passei por isso. E você passar por isso é muito difícil você não aprender o que você vai falar, como que você vai falar, quais são as fases de emagrecimento. Existem fases de emagrecimento. Sim. E foi isso, assim, a minha história que me impulsionou realmente a querer ter uma vida mais saudável e melhorar a minha saúde e melhorar a saúde dos meus pacientes hoje. Através do que eu aprendi, né, do que eu estudei. E tô aí para isso. Gente, que poder essa calça teve. Então, você me empresta essa calça. Para mulher, uma calça pode mudar o destino de uma pessoa, entendeu? É verdade. Enquanto a gente vai buscando calças cada vez maiores, a Daiane se deparou com uma calça mágica que mudou a história dela. Mas é muito legal a gente entender isso também, né? Eu acho que um pouco do que você está falando aí já mostra para nós, assim, como as coisas precisam ser analisadas por diferentes vieses, assim, quando se fala de saúde, né? Então, era uma depressão que tinha um transtorno alimentar aí associado, e às vezes a primeira coisa que a gente vai buscar é um psicotrópico, e aí você coloca um psicotrópico num corpo que está precisando de outras questões, ser olhado de outra maneira, e aí isso não vai conduzir um processo muito legal. E a gente vai falar um pouco mais para frente aqui sobre como é importante a gente fazer essa correlação do corpo com a mente, né, de nutrientes que beneficiam o corpo, mas que também ajudam o funcionamento cerebral para uma mente saudável, mas é por daqui a pouco. Agora vamos escutar a Maíra. Maíra, conta para nós o que te moveu para a fisioterapia e o que você
como é a atuação da fisioterapia para você, né? Você está hoje fazendo neurofuncional, que trabalha mais com pacientes com lesão, né? Sim, mas como que foi escolher essa área da fisioterapia para atuar e o que você tem achado disso? Conta para nós sua história de como você chegou na fisioterapia. Então, eu comecei na fisioterapia já um pouquinho mais velha, né? Eu vim do direito, era a minha outra área de atuação. E eu tive uma questão de saúde na família, né? Que foi a minha filha que ficou doente. E aí eu repensei a vida e repensei as coisas. Eu me projetei, na verdade, lá na frente, né? Assim, com essa questão da saúde dela, fragilidade da saúde, né? Assim, de uma coisa que é de um dia para o outro, né? Que você fica doente e as coisas mudam na sua vida, assim, de um dia para o outro. E aí eu me projetei, sabe? Diante dessa situação na minha casa, eu falei, como é que eu vou estar daqui, né, lá na frente? É assim que eu quero estar? E aí eu resolvi que não era assim que eu queria estar. A área da saúde foi uma área que novinha eu queria, e circunstâncias da vida, eu fui para o direito, e que foi maravilhoso também, mas aí eu resolvi ir para a sala de aula. Por acaso, foi numa conversa informal com o meu amigo Hercílio, né, que me falou, e eu falava, não, eu estou velha, vou para a sala de aula de novo, e ele, por que não, né? E acabou que, diante disso, eu tive coragem e fui para a sala de aula, né? De novo, fazer o curso de fisioterapia, e hoje eu sou simplesmente apaixonada. E, mais uma vez, o meu amigo Hercílio me convidou para fazer parte do curso, né, que o Neuronos promove, que é um curso de neuromodulação. Esse curso, eu digo que ele foi transformador na minha vida, porque ele me trouxe a possibilidade de estar diante da reabilitação, né, de pacientes tão graves, que são os pacientes que a gente tem hoje, né, na clínica, no instituto, e que a gente consegue ver resultados incríveis, né? Assim, a gente tem tido resultados assim milagrosos, eu digo, né? Claro que é um conjunto de coisas. A neuromodulação, ela, sozinha, a gente sabe que ela não tem o resultado só, né? Que tem um conjunto multidisciplinar aí junto de profissionais e de técnicas também. Mas eu tenho visto algo extraordinário e isso tem me motivado cada vez mais a estar estudando mais a fundo, a estar assim, envolvida nisso, né? E eu acho a fisioterapia linda, eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe. E é isso, é isso. Eu fico feliz de ver assim, né? O quanto potencial a gente tem, né, para melhorar a vida das pessoas quando a gente soma conhecimento, né? Eu sempre falo que nenhuma área do conhecimento ela dá conta de explicar ao ser humano a complexidade do existir, né? A gente precisa das outras áreas do conhecimento para a gente conseguir ajudar, né? E assim, dentro do que eu tenho visto ao longo da minha vida como profissional, que esse ano já faz 20 anos de formado, né? É uma carreira aí, né? Uma estrada. Eu tenho entendido isso cada vez mais, a importância que a gente precisa dar para esse olhar multi, mas também integrativo. Chega um momento que você tem que entender que só existem duas formas de você alcançar o cérebro. Ou é de forma química, ou é de forma elétrica. A sinapse, ela precisa de nutrientes. Tudo que você vai comer, consumir, vai virar um nutriente. Esse nutriente vai ser um combustível para que ocorra uma comunicação elétrica, um circuito elétrico. Então, ou então eu coloco uma estimulação elétrica direto, que é a estimulação transcraniana de corrente contínua. Eu alcanço o cérebro por esses dois mecanismos. E aí tem a parte da farmacologia, que vem tentar disponibilizar nutrientes, não nutrientes, mas uma forma sintética de neurotransmissores, ou melhorar a captação ou recaptação de alguns desses neurotransmissores. Mas a parte que a gente mais precisa, que é de nutrientes, que transforma tudo isso em combustível para o bom funcionamento,
do cérebro e, como consequência, o organismo, é o que tem chamado muito a minha atenção. E assim, por quê, né? Eu acho que tudo que a gente vem trabalhar, todos os pacientes, em qualquer contexto, a gente precisa de entender que se eu dou para o organismo o que ele precisa para ele produzir os seus nutrientes, ou então manter esses nutrientes, ou manter esses neurotransmissores e produzir isso numa escala de normalidade, eu estou ajudando o corpo a se manter saudável. E quando a gente faz isso, junto num contexto de trabalhar as demandas emocionais ou as outras demandas, a gente está somando fatores para melhorar a qualidade de vida. Então, eu acho que por isso hoje a gente traz para a equipe Neurônios, né, a medicina integrativa, que é a gente pensar nesses nutrientes que favorecem a qualidade de vida. Então, eu queria que você explicasse para nós o que é medicina integrativa e qual que é a importância da gente ter esse olhar para o paciente, né? Para a gente começando a aprofundar um pouco esse papo aqui. Certo. Então, assim, o que acontece, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em depressão, né? Vamos começar com uma doença. A gente pensa que a pessoa... Claro que é uma parte psicológica, tudo. Mas se você for analisar a fundo... a gente precisa realmente ter alguns hormônios, né? Que estejam em ordem na casa. A gente precisa de nutrientes, né? Igual o Ercílio já comentou. A gente precisa da parte emocional, que é muito importante. E a gente precisa ver o paciente como um todo. Não adianta ele ir, por exemplo, né? Hoje a gente divide as áreas da medicina, né? Um é dermatologista, eu vou ver só pele. A outra eu sou oftalmologista, eu vou ver só olho. O outro eu vou ver só gastro, eu vou ver só intestino, só estômago. Então, assim, às vezes a falta de olhar do médico para a parte integrativa, na parte integral da pessoa, falta, né? Porque às vezes é uma pressa que tem que atender vários pacientes por plano, ou realmente falta de conhecimento mesmo das outras áreas, e acaba que você deixa passar. Então, assim, você não vê o paciente como um todo, como um organismo, né? Então, a medicina integrativa é o que busca ver o paciente inteiro, né? Então, assim, o exame físico é importante. Eu falo que a clínica é soberana. Não existe exame que me fale realmente o que o paciente tem. Você tem que analisar o paciente. Cada paciente que entra no seu consultório, você tem que ver da cabeça aos pés. Porque hoje, eu vou contar a história de hoje para vocês entenderem o que é integrativo. O paciente me procurou por uma depressão. Ok, né? Assim, tudo bem, vamos tentar entender o porquê que ela está com depressão. Mas se eu não olho um todo, eu não vejo uma unha da paciente que tinha um fungo. Agora, um fungo numa unha de uma paciente de 17 anos, né? Então, você pensa assim, por que eu não olhei a parte intestinal dessa paciente? O que tem para esse fungo estar ali? Entendeu? Para esse fungo ter apresentado ali. Será que realmente só está na unha? Então, aí você vai avaliar a história toda do paciente. Não é só aquele momento, não é só porque ela está com depressão hoje. Mas o que aconteceu? Qual que é o contexto? O que mais que me chama a atenção nessa paciente? Será que ela tem um intestino bom? Será que a pele dela tá boa? Será que a tireoide dela tá funcionando? Será que ela tá comendo bem? Será que os nutrientes que ela tá consumindo tá sendo absorvido? Porque tem isso, né? Você come, você acha que você tá absorvendo X coisas, né? E será que realmente você tá absorvendo aquilo? Será que seu intestino tá bom mesmo para absorver tudo aquilo que você tá sendo consumido? E quando você abre os exames, você fala assim, poxa, cadê a vitamina C dessa paciente? Cadê o zinco? Mas ela não tá comendo, né? Por que não tá absorvendo? E aí você começa a abrir um leque de opções para você de tratamento e assim, avaliar também uma coisa importantíssima, gente. O uso de anticoncepcional, né? Por que ela tá usando anticoncepcional e o exame dela veio como
testosterona baixa, estradiol baixo, SHBG, que é um hormônio ligador, né? Uma proteína ligadora da testosterona super alta, está sequestrando testosterona. Será que essa depressão dela é só por causa de um problema emocional? Então, será que não é questão hormonal também? Né? Se eu não avaliasse essa parte hormonal dela, não avaliasse a alimentação dela, não avaliasse a unha dela, nem saber o que ela tem para eu poder tratar. Entendeu? Não é olhar uma coisa só, não, como é que está a sua alimentação? Se fosse isso, era fácil. E o restante? E aí eu puxo a sardinha para falar assim, né? O tanto que hoje a minha mente evolui, né? A ponto de, por exemplo, a gente não sai da faculdade pensando isso, né? A gente não sai da faculdade pensando na multidisciplinaridade. A gente sai achando que a gente dá conta de resolver a vida de todo mundo, né? E não só, igual ela falou da divisão das áreas da medicina, né? Do dermato, do coisa que cada um vê só o seu quadrado. Acho que na saúde, de uma forma geral, né? E às vezes até dentro de uma determinada formação, por exemplo, na psicologia, a psicologia se divide em diferentes abordagens. Sim. Que você vai eleger uma abordagem e às vezes querer encaixar todos os pacientes naquela abordagem. Não é assim que funciona. Da mesma forma, eu imagino na físio, com TO, né? Às vezes existe rixas assim, entre diferentes áreas do conhecimento que, na verdade, se elas se integrassem mais, a qualidade do tratamento, do atendimento ao paciente seria muito maior, né? Sim. Eu tô falando porque hoje, né, por exemplo, quando chega um paciente para mim deprimido, eu quero saber como que tá essa parte dele nutricional. Eu me importo em saber qual foi a última vez que você fez exames, né? Como que estão os seus hormônios, como que estão suas taxas, entendeu? Sim, sim. Né? Tem alguém cuidando de você nessa área, né? A gente precisa ver isso também. Como está a sua alimentação? Como está seu intestino? Como está seu sono? Né? Então, por exemplo, a depressão ela é uma sequência, é uma síndrome, né? Que ela, quando a gente fala síndrome, a gente está querendo dizer que é um conjunto de sintomas, sinais e sintomas, onde a tristeza é um só. Né? Ela desorganiza outras coisas também, como sua cognição, capacidade de pensar, níveis de atenção, sono, apetite, libido. É uma sequência de coisas que ela vai afetar. E aí, numa paciente como essa, ela pode ter tido algum evento de carga traumática? Sim. Esse evento pode suprimir o funcionamento do organismo também. Questões emocionais podem afetar os nossos níveis hormonais e a resposta fisiológica do corpo ao enfrentar aquilo. Mas até a gente ficar brigando quem aconteceu primeiro, é melhor que cada um, né, você consiga pedir para o paciente olhar isso também. Da mesma forma na fisioterapia, Sim, né? sem dúvida. Na reabilitação de um paciente. A gente pega pacientes graves e aí esse paciente vem, esse paciente está fazendo uma alimentação interal, né? Não está absorvendo alimentos por uma deglutição, mas ele tem um déficit motor. Aí a gente vê que essa alimentação, às vezes, essa dieta não está legal, esse paciente começa a ter fraqueza, esse paciente começa a apresentar um monte de coisas. Adianta a gente ficar lá só fazendo o exercício repetitivo sem a gente pensar como é que tá as outras áreas, né? Então, se a gente não se abre para esse campo novo, integrativo, que é de pensar no paciente como um todo, eu não trato sintomas, mas eu trato a pessoa, Isso. né? Eu acho que o que a gente está querendo dizer é isso, que a medicina integrativa ela tem um olhar na pessoa. E aí, quando eu falo que a gente trata a pessoa é individual. O parâmetro que eu preciso ter para cuidar da pessoa é ela mesma. É o que os exames estão dizendo, né? É o que os exames dizem sobre este funcionamento do corpo, né? E isso faz toda a diferença. Ô, Hercílio, é interessante você falar isso, porque no papel de cada um, né? Nós como equipe. Então, eu me preocupo com o trabalho que ela está fazendo, seu trabalho. Então, se eu sei que dentro de uma equipe, nós somos, né, multi aqui, e aí dentro da minha equipe, ela está trabalhando com o paciente, renovando ali os nutrientes, dando, né, averiguando ali todos os exames de sangue e tal, aquela coisa
deixar ele harmônico, né? E isso me preocupa como fisioterapeuta, que eu podia dizer, não, mas não é minha área, né? Mas não, eu começo a ter um olhar diferente para o paciente, porque eu observo nele uma baixa de humor, eu observo nele, por exemplo, alguns casos que a gente tem, né, do paciente simplesmente, os nossos casos são bem graves, né, pacientes, entre aspas, com diagnóstico de vegetativo, né, que a gente nunca acreditou nisso para a gente, porque a gente não lida, a gente lida para acordar o paciente, mas quando a gente sabe que ele está sendo tratado na parte de nutrientes, na parte do sono, né? Dentro do multi, a gente tem um olhar diferente. Por exemplo, eu tenho um olhar diferente para o meu paciente nessas questões. Então, eu vejo, e aí é a hora que eu, né, doutor, olha, ele está melhorando, né? Eu já consigo enxergar isso, né? É bem, assim, eu acho muito rico essa questão integral, como você falou. Sim. E só complementando o que você disse em relação à unha, que eu achei interessante, quando você poderia, se você não tivesse essa visão integral, você poderia dizer, você tem que buscar um dermato, né? Um dermatologista. E não, você se interessou por um fungo na unha, ou seja, por que está ali, né? Isso. É muito, muito legal, assim, ver isso. E se você começa a pensar assim, né, com um olhar diferente para aquele paciente, isso faz toda a diferença. Para o paciente, que ele vai entender que ele está sendo acolhido, porque eu acho que o acolhimento é o mais importante, sabe? É você realmente acolher esse paciente, entender que ele é importante. E ele é importante, ele é uma pessoa importante para você. Porque você quer a melhora dele. E quando você pega isso para você, eu falo que assim, meus pacientes é quase meus irmãos. Porque eu pego para mim, né? Vocês sabem. Mando mensagem. Porque eu gosto desse contato, para ele entender que realmente a gente está preocupado com ele. E essa é a parte integrativa da medicina, que eu acho que hoje está mudando. Graças a Deus, porque antigamente a medicina era focada nos exames, né? Enfim, não era focada em qualquer coisa, pontual, menos né? o paciente. Hoje não, graças a Deus isso está mudando. Né? Hoje é focado mesmo no paciente, trabalhar com o paciente, trabalhar com essa integração, porque, gente, isso aqui é muito importante. Não adianta eu fazer a parte da alimentação sem você fazer estímulo. Entendeu? Se eu vou lá, melhoro a alimentação dele, então tá ótimo, eu tô começando ali, ele tá absorvendo já os nutrientes. Mas para que eu vou ter nutriente dentro da minha célula se eu não tenho alguém para estimular ele para fazer essa movimentação, para começar a voltar a fazer a reabilitação? Não adianta, né? Eu vou dar um nutriente, mas não vai ser utilizado, vamos dizer assim. Vai ficar parado. O gasto energético vai ficar parado, ele não tem função. Parado, e aí, veja bem, não adianta eu movimentar o paciente se ele não tem cognição. Isso. Com toda certeza. Né, para prestar atenção no que ele está fazendo, porque muitas vezes, né, a gente pensa, a fisioterapia não é academia. Né? Não. Então, assim, quando o paciente está numa academia, o indivíduo está na academia, ele tem um ato, uma intenção para ele estar ali, né? E ele faz aquilo de forma voluntária, consciente, ele tem um comportamento direcionado para uma meta. É diferente dos nossos pacientes que chegam em estado... a gente não atende só esse perfil, mas estamos falando em específico do paciente minimamente responsivo, ele ainda não tem uma consciência sobre o movimento. E aí ele é uma fisioterapia passiva, onde que o fisioterapeuta realiza o movimento para ele, e aí dando para ele também estímulos cognitivos, junto com os estímulos da neuropsicologia, né, a estimulação cognitiva, para que ele desperte em relação ao ambiente. E aí esse casamento aqui acontece, porque eu preciso de um organismo funcional, eu preciso de um estímulo adequado e eu preciso de cognição também. Está alerta, né? Então, se eu não assim, estiver alerta, não tem jeito. Então, eu acho que a riqueza do trabalho multidisciplinar, né, e do respeito da atuação de cada uma das áreas, ele só faz trazer para o paciente melhora de qualidade de vida. E não só nesse contexto de reab, né, que a gente está falando de pacientes com quadros de lesão, mas para qualquer outra área, né? A gente falou da depressão, de pacientes. Hoje está me preocupando muito
Adolescentes, principalmente adolescentes, que a gente vê que tem tido um aumento de transtornos psiquiátricos nessa faixa etária, né? Muitos adolescentes diagnosticados com depressão, diagnosticados com ansiedade, com bipolaridade. A gente sabe que dentro dessa faixa etária é difícil a gente falar de diagnósticos de bipolaridade, por exemplo, ou outros transtornos. A gente fala de... Eles têm essa característica, têm esse perfil, mas esse diagnóstico a gente pode esperar ele mais um tempo, mas a gente já vê essa estrutura indo ali se formando, né? E me preocupa o fato de ver tantos adolescentes tão medicados, né? Como se o cérebro fosse uma questão de você ligar e desligar um interruptor. Então, a gente tem crianças e adolescentes que de manhã tomam Ritalina e à noite eles tomam... Respiridona, né? A gente liga esse cérebro de manhã e a gente desliga ele à noite. E aí, durante o dia, ele come porcaria. Entendeu? E aí, ele tá comendo só besterol o dia todo. E aí, o que vai acontecer, né? A gente se pergunta, o que é isso? Para onde você tá levando esse cérebro? Para onde você tá levando a saúde desse paciente, né? Então, essa semana mesmo, eu tenho uma paciente, né, muito especial e, assim... muito medicada ela estava, e eu chamei a mãe para falar sobre isso. Falei, ei, cadê sua filha? Cadê aquela menina? Entendeu? Assim, eu preferia ver ela articulando do que ver ela robotizada. Entendeu? Então, assim, olha, esses medicamentos aqui estão tirando a personalidade dela, tá tirando a possibilidade dela ter concentração na aula, tá tirando a possibilidade dela estar bem, né? Então, eu acho que antes da gente entrar com drogas tão pesadas para cérebros em desenvolvimento, a gente deveria ter um olhar mais global, como esse integrativo, de olhar o que está faltando ali, né? O que a gente sabe que na fase da adolescência, principalmente, tem uma síndrome dopaminérgica aí, né? Falta um pouco de as cascatas de evento que acontece nessa etapa para que entre hormônios e vai misturar um pouco o funcionamento químico aí desse cérebro. A gente precisava olhar isso antes de... Só suplementar. Né? Colocar medicamento para dentro. Então, eu acho que assim, esse olhar precisa ser revisto. Acho que isso tá tão grave e eu acho que a gente perde muito quando a gente não olha isso. Então, por exemplo, chamar essa mãe para alertar ela para isso, falar, olha, eu posso te encaminhar para um profissional para olhar se essa quantidade de medicamento está adequado, se a gente não pode substituir isso por uma outra coisa, se a gente não tem uma outra forma de dar para esse organismo que ele precisa, sem ser algo que está tirando as capacidades cognitivas da sua filha. Entendeu? Existe uma outra maneira da gente olhar para esse desajuste comportamental, né? Sim, mas se você for pensar assim, ó, do medicamento, né? Melhorei um pouquinho a serotonina do paciente. Melhorou aonde? Né? Como que você melhorou essa serotonina? Você melhorou, você tá soltando aquilo ali. Você tá bloqueando o receptor. Então, assim, onde que tá a serotonina? Onde está sendo produzida? Ela é produzida no intestino. Você dá o medicamento e fala assim, não, pode comer o que você quiser. Gente, calma, né? Então, vamos dar medicamento? Claro, às vezes o paciente vai precisar mesmo de medicamento. Com certeza. E isso não é ruim, né? Mas assim, até quando que eu posso dar medicamento? Ok. Vou tirar a medicação? Não, calma, vamos, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas vamos mudar a alimentação? Vou te dar a medicação. Vamos combinar? Né? Acho que é isso que falta no médico psiquiatra. Eu falando mal. Não é mal, gente. Realmente é para alertar. O que eu faria, assim, um psiquiatra bom ficaria assim, não vou te dar a medicação, porque eu acho que você realmente precisa, você tem critério, né? Você já fechou critério para realmente fazer o tratamento. Mas vamos mudar a alimentação? Mas vamos olhar essa outra parte aqui também? Né? Vamos realmente melhorar essa alimentação? Vamos regular esses hormônios aqui? Não é só deixar na medicação. Se importar com isso, né? Não é só deixar dar e falar assim, tá tudo bem, daqui 6 meses você volta. Não, vamos ver por quê. Eu tô te dando a medicação só para te dar um start, mas vamos melhorar essa parte aqui? Vamos fazer uma atividade física que vai aumentar a irisina, vai aumentar a adrenalina, vai aumentar a testosterona, que a gente sabe que é o hormônio do prazer, da saciedade, do bem-estar.
Mas aí, não, te dou uma medicação e aí você, daqui 6 meses, você volta porque já vai estar melhor. Entendeu? Então, assim, acho que falta isso. Assim, não, vou te dar a medicação, ok, tá, tem critério? Tem critério. Vamos te dar a medicação? Vamos te dar a medicação. Mas vamos mudar isso aqui? Em vez de você abrir pacote, vamos começar a descascar, né? Descascar a banana, descascar a maçã, comer morango, em vez de colocar só as coisas que processadas, industrializadas, porque isso já vai mudar muita coisa, né? Às vezes a gente preocupa só em dar a medicação, né? O médico foi formado, isso eu vou falar de verdade, ele foi formado para te dar uma receita. Se você vai no médico e ele não te passa uma receita, ele vai olhar para o cara de vocês e falar assim, não, esse médico não é bom. Esse médico não é bom, ele não me deu receita, não me deu nada. Se você chega lá e fala assim, não, vamos mudar a alimentação, ele vai olhar para sua cara e vai falar assim, paguei eu vim isso aqui tudo na consulta. pra me orientar, pra me Não, e ver, outra coisa, entendeu? né? Pra dizer pra eu fazer Daiane? exercício. Ele é formado para isso e as pessoas que procuram, eles querem um remédio e um diagnóstico. Querem a fórmula Verdade. mágica Né? da felicidade. Então, por exemplo, eles não querem rever comportamentos da maioria das vezes ou entrar em um processo de mudança. Eles querem uma pílula que Milagrosa. possa resolver a vida deles sem eles passarem por sem processo. esforço. Então, por exemplo, o que a gente mais... Eu recebo muitos pacientes que chegam lá, por exemplo, e fala: olha, eu tenho uma dor crônica e o médico me mandou vir para o psicólogo. O que eu tô fazendo aqui? Nem sabe. Nem explica, né? Não explicou por quê. Não, e aí assim, mas eu já tomei tudo de medicamento e minha dor não passa. E agora eu tenho que vir para um psicólogo falar da minha dor? Por quê? Se a dor né? é física. Se a dor é física. Onde está essa conversa, né? Aí eu falo, ótimo que ele te mandou para cá. Então vamos ver se o remédio não está alcançando essa dor. Vamos ver o que dói, né? Que dor é essa? Ou qual o papel dessa dor aí? Então a gente precisa entender que, assim, neste universo, falta olhar, com certeza, um olhar integrativo, mas falta o que você acabou de dizer, que é, por exemplo, a gente tem a falsa sensação de que essa pílula, ela tá me melhorando. E muitas vezes esses remédios, eles não tratam, porque eles não vão lá estimular a sua produção de serotonina. Não, entendeu? Eles têm uma meia-vida, né? Eu vou tomar isso vai ter um efeito, mas se eu paro de tomar, a deficiência tá lá. E geralmente a dose ela só vai aumentando, né? Só vai aumentando. Se ela não é tratada de forma Aí você vai integral. aumentando a dose da medicação, vai diminuindo os hormônios. É. Quanto mais medicação, menos testosterona você tem. Uhum. Principalmente inibidores da recaptação de serotonina. Então, é por isso que os homens que tomam os psicotrópicos, aí depois tá tudo broxa, né? Tudo broxa. Mas gente, vamos falar a verdade. A pessoa que usa medicamento, principalmente essa classe que eu comentei, que é os inibidores da recaptação de serotonina, eles realmente reduzem bastante testosterona. E aí chega uma paciente depressiva, obesa, porque aí já entra, né, a obesidade também como um fator de risco enorme, porque já reduz testosterona. Aí chega uma obesa com uso de inibidores da recaptação de serotonina, mais um anticoncepcional. Ferrou, gente. Uhum. Ferrou. Cadê a testosterona dessa mulher? Cadê a felicidade dela? Cadê o estrogênio? Tá tudo baixo. Cadê a sensação de bem-estar dela? Cadê a serotonina? Que não tem, ela não tá produzindo. Quando você tá dando a medicação, você não tá produzindo, você para a produção de serotonina. O que você tá fazendo hoje para você estimular a produção disso? Você não tá fazendo nada, você tá sentado olhando no sofá e tá tudo bem para você, não é assim, né? Já tomou sua pílula hoje, Sim. né? Então, É como se diz, eu tô medicada, né? né? Tô medicada. Mas assim, acho que engloba muitas coisas. E aí você vai virando uma bola de neve, Verdade. sabe? Um medicamento para dor, outro medicamento para ansiedade, outro medicamento para depressão, outro medicamento. E você vai colocando aquilo ali, daqui a pouco você tá tomando remédio. Eu tinha uma professora, né? Eu tive uma professora maravilhosa, que ela era neurologista e neuropsiquiatra, e
ela falava, olha, depois do terceiro medicamento que você está tomando junto, eu acho que o próprio cérebro não sabe coordenar o que ele está recebendo, porque já é muita informação, né? Então, ontem mesmo eu recebi estava fazendo uma supervisão e a colega me trouxe os medicamentos que a paciente que ela estava atendendo estava em uso, né? E aí ela tomava 8 tipos de medicamento, né? Sendo que alguns dos medicamentos, por exemplo, ela tinha 2 medicamentos para controlar uma crise, possível epilepsia, que há 3 anos ela não tinha crise, mas que um medicamento ele era indicado como monoterapia e não podia ser administrado junto com outro para a mesma função, mas ela estava tomando outro. Uhum. E 4 tipos de antidepressivos diferentes, Nossa. né? Assim, coisas, dentre eles, associações bem pesadas, né? E aí você olha para esse contexto, a pessoa com a fala toda robotizada, sem conseguir voltar para o trabalho, sem conseguir ter uma vida depois que está usando esse monte de fármaco, 3 anos em casa sem produzir nada e sem conseguir dar continuidade para a vida. Gente, isso aqui é um alerta para aonde isso ajuda as pessoas. Né? Você está combinando um monte de medicamentos que tira a personalidade das pessoas, que tira a capacidade cognitiva, que tira a capacidade do organismo de produzir nutrientes que são importantes. Então, a gente sabe que medicamentos, eles sendo administrados com um olhar interessante, né? Assim, com um acompanhamento responsivo, ele faz o efeito num período que você precisa dar de start nesse paciente, Isso. tirar ele de uma crise aguda, Uhum. tirar ele de um momento bem complicado, repor isso de forma sintética para ajudar é importantíssimo, mas isso precisa ser acompanhado de outros Isso. fatores, né? Precisa ser acompanhado de outros parâmetros também, né? Para a gente poder ter a certeza de que esse paciente vai ficar bem. Porque o que eu acho mais difícil é todo mundo, como você falou, sai de um consultório com uma receita, mas os efeitos colaterais é problema seu. Entendeu? Se eu paraliso a sua vida te dando isso aqui, é problema seu. Não, é problema meu. Eu é que cuido de você. Eu é que tenho que me importar com como você vai estar. Uhum. Né? Eu é que preciso saber o que essa droga está fazendo em você. Entendeu? Porque você me procurou para eu te dar qualidade de vida. Sim. Aí eu te passo um medicamento que deixa em casa, sem cognição para nada. Então, eu acho que esse olhar precisa ser mudado. Eu preciso me importar com o efeito do que eu faço na vida do indivíduo fora do meu consultório. E é interessante que aí você passa assim, né? Fala assim, não, eu tô usando 16 remédios. Nossa, E mais um omeprazol. Outra bomba relógio. Porque o omeprazol, gente, a população, isso serve de alerta. Omeprazol, para a população em geral, não é remédio. É um remédio pro estômago, né? Assim, é um suplementozinho pra minha dor no estômago. Então, vou tomar aqui, todo dia meu estômago tá ruim. Tô tomando 16 remédios, é claro que vai ficar ruim, né? E aí... Aí você vai, vou tomar um omeprazol. Aí, o que você faz? Você reduz a B12. Você reduz seu ferro. E aí? Nossa B12 é cognição, né? Cadê a cognição? Né? A idoso toma omeprazol de manhã e à noite. Que toma 16 remédios. Vai sentir dor, né? Porque também B12 diminuindo, vai sentir dor. Gente, B12, paciente com dor. De 250 já chegou pra mim. O doutor falou que tá normal. Gente, pelo amor de Deus. B12, paciente que tem dor. De 250, você não pode deixar nunca. Porque tá dentro do valor de referência. A gente tem que abrir a mente para valor de referência. Com certeza. Seguinte, 180 de uma B12 vai até 800 de referência. Pode olhar. Valor de referência, 180 a 800. Tá bom, tudo bem. Você tá com 180, você tá legal? Igual uma pessoa que tá com 800 de B12? Então, gente, se o potencial é chegar lá, né? Tipo, né? chegar lá no 800. Por que você tem que deixar uma pessoa com dor com 250 e tá tudo bem? Não tá tá dentro do tudo valor, bem. tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, assim, valor de referência não é parâmetro para médico. Eu espero que isso realmente esteja sendo seguido, né? E outra coisa, né? Igual cada pessoa é uma pessoa, né? Esses valores de referência, quem é esse grupo que foi o padrão de referência para esses valores? Às vezes existem pessoas que com 200 se sentem bem,
Mas às vezes para você precisa de um nível maior, né? Eu acho que quando a gente fala de medicina de precisão ou saúde de precisão, né? E de forma integrativa, eu acho que é olhar para o paciente e como ele se sente bem, né? A gente tem níveis de referência, eu imagino, para avaliar se é tóxico, se não é tóxico, mas se sentir bem, né? Estar num nível que a pessoa se sinta bem é o primordial. E não, tá 200, tá ok. E eu já descarto qualquer chance de administrar um pouco a mais ali, porque tá dentro do valor de referência, né? Doutora Daiane, existe aí, né? Hoje as pesquisas têm mostrado para nós que o intestino é nosso segundo cérebro. Por que tem tido essa relação com o intestino e sobre o cérebro, e como o intestino pode ajudar o cérebro a funcionar melhor? Vamos falar sobre isso? Gente, mas aí vocês falaram uma área que eu sou apaixonada. Nós temos quanto tempo mesmo? Pode falar. 2 horas? Então, bom. Enfim, gente, é o seguinte. Realmente, hoje as pesquisas são muito em cima da parte intestinal. Por quê? A gente sabe que é no intestino que a gente faz a absorção de praticamente todos os nossos nutrientes, né? Praticamente 100%, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando você tem um intestino que não tá legal, né? Ou que tem uma desbiose, ou que tem uma síndrome fúngica, ou que tem um SIBO, né? Aumento de crescimento de bactérias, supercrescimento bacteriano. O que acontece nesse intestino? Ele não tá absorvendo nada, né? Então, faz algumas... a gente fala assim... hoje eu expliquei assim pro meu paciente. É como se fosse 2 células. E elas são amigas, né? Então, elas estão juntas, né? Tá grudado. Se você tem uma desbiose, o que acontece? Essa célula que tá grudada aqui, que tá juntinha aqui, que não tá deixando passar nada de ruim, de toxina que você come, tudo, ela vai abrir. Quando você abre, você deixa um espaço. Se você deixa esse espaço do intestino, o que acontece? Todas as toxinas que você come... Gente, a gente tem muita toxina em tudo. Tá? Então, se você abrir um pacote hoje... Olha que absurdo a RDC que saiu em julho, que foi renovada em julho agora, né? Falando que a gente pode ter pelo de rato dentro de comida. Eu vi isso, gente. Não, pelo que a gente pode ter pata de barata. Você pode ter uma porcentagem disso dentro das comidas industrializadas que é tolerável. Que tá tudo bem pra Anvisa. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem pra eles. Gente, não tá tudo bem. Vamos fazer os nossos molhos. Sabe? Molho de tomate, né? Você faz um molho de tomate, 50% dele pode estar intoxicado. Então, assim, se você for pensar, você vai parar de comer. Café. Nossa. É o pior. Porque torra tudo ali. O que tudo, tem além da semente do café? Café é o pior. E café aí? é o pior. E aí você vai parar de tomar seu café? Não. Ok, tá tudo bem, todo mundo vai comer industrializado, gente. Isso assim, achar que eu vou falar pra vocês, não, come todo mundo natural. Não vai acontecer, né? A gente, uma hora ou outra, vai comer um industrializado. Isso aí, se você tiver com o intestino bom, filho, come seu industrializado, não vai dar nada, vai dar uma inflamaçãozinha ali, depois isso aí você vai resolver comendo alimentação mais natural e ok, tá tudo certo. Agora, a pessoa que já só come industrializado, já tá tudo péssimo. Aí já é. O intestino já tá aberto. Vai passar toxina ali pro sistema linfático, vai passar pra corrente sanguínea e vai pro seu corpo inteiro, efeito sistêmico. Sistêmico. Onde as toxinas vão, principalmente? Pro cérebro. Aí causa demência, Alzheimer. Por que aumentou risco de Alzheimer agora? Antes não tinha tanto. Por que aumentou o risco de Parkinson agora? Tudo toxinas, né? Você está sendo exposto cada dia mais a mais fatores industrializados. Toxinas, né? Vamos dizer. E com o intestino ruim, isso tudo vai passar. Se você fecha essa barreira, coloca essa barreira boa, né, que a gente chama de tight junctions, são as barreiras intestino legal, fechadinhas, você começa a absorver tudo que você precisa de nutriente. Sim. E não vai jogar mais dentro, não vai ter reação sistêmica para dentro do corpo. Essas toxinas que você está comendo vai jogar fora. Mas se estiver aberta... E outra coisa, a questão da depressão, né, que a gente começou esse assunto nisso. Se o seu intestino não estiver legal, aonde que é produzida a serotonina?
As pessoas falam assim, a serotonina é cérebro, né? É hormônio de prazer, da sensação de felicidade. Tá aí onde ela é produzida. 95% tá no seu intestino. Se você não cuida do seu intestino, você vai produzir serotonina? Não. Não tem Como, produção. né? Como que você vai produzir serotonina se você não tem? Se você não tem intestino legal? Uhum. Não tem o precursor da serotonina, que é o 5-HTP. Você não vai ter sensação de bem-estar. Você não tem nada. Então, não vou comer nenhum alimento que tem triptofano. Tá errado também. Cadê o alimento que faz o triptofano melhorar? Entendeu? Então, assim, cadê o substrato que você vai fazer para produzir sua serotonina? Não está sendo produzido, não está sendo absorvido, não tá. Cadê? Você quer feliz? Seu intestino bom? Mas aí as pessoas me falam assim, mas meu intestino funciona bem. Eu vou todos os dias. É bom a gente desmistificar isso, né? Que as idas ao banheiro não significa que o intestino está bom. Né? Não. Meu intestino funciona não, doutora, funciona mas bem, olha... 3, 4 vezes. Isso aí tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Aí a hora que eu mostro a escala a escala... A escala tá de 1 de Bristol. Bristol, gente, é uma escala que a gente tem pra avaliar cocô. As fezes, né? Tá? Formato e qualidade. Formato, qualidade. E assim, então a gente vai avaliar a hora que vai... não, mas tá tudo bem, saindo 5 vezes. Mas tá no Bristol 1, tá constipado. Não, eu tô 5 vezes, mas tá no Bristol 6, é diarreia. Tá bom? Será que tá bom? Cadê as intolerâncias? Entendeu? Porque você tem que pesquisar o que tá acontecendo com esse paciente, né? E a maioria das vezes o problema tá no intestino. Aí você melhora o intestino do paciente e pensa, nossa, eu nunca sabia que eu ia melhorar meu humor melhorando meu intestino. Olha, né? Então, assim, são coisas que as pessoas acham que tá tudo bem. É tudo bem fazer cocô de bolinha. É tudo bem meu cocô boiar. Gente, quantas vezes o paciente olha pra mim, meu cocô boia. É mesmo? Se o seu cocô... já avisando vocês, tá? Se o seu cocô boia, procura médico. Porque o seu cocô não pode boiar. O seu cocô tem que afundar. Porque se o seu cocô tá boiando, ele tem excesso de bactérias fermentadas. E isso faz com que o cocô boia. Ou então, excesso de gordura, que faz o cocô boiar. Então, isso aí você tem que ser avaliado. A causa disso aí, você tem que tratar. Se você não tratar, não resolve. Mas eu quero ganhar performance. Doutora, mas eu vim aqui pra performance. Não vim olhar cocô. Tá, mas então tá. Vamos pensar aqui. Você tá lá fazendo a sua atividade física, ok, tá tudo indo bem e tal. Cadê a absorção dos seus alimentos? Cadê a absorção de proteína que eu vou precisar para entrar lá na célula lá para fazer com que você faça uma musculatura legal? As suas fibras musculares não precisam, né, de proteína, não precisa de zinco, não precisa de magnésio para funcionar? Não. Então, no intestino tá tudo bem para você, né? Não. Aí vem a tal da vitamina D. Onde que a vitamina D tá? Intestino, né? Outro problema de bariátricos, né? Bariátricos vai lá, tira 20 centímetros de delgado. Nossa, então acho que... Aí você tira 10 centímetros de delgado, 15 centímetros de delgado. E aí você tirou toda a absorção de vitaminas. Praticamente as mais importantes, pelo menos, né? Vitamina D, vitamina B12. Essa pessoa tem que suplementar pro resto da vida. Sim. De que forma? Da forma que dá, mas tem que suplementar. Entendeu? Já vou dar a dica. São 4 coisas que o bariátrico, por causa do intestino, olha, no intestino é importante, né? Então... pacientes bariátricos precisa de pelo menos 3 coisas absolutas e tem que ser reposta pro resto da vida. B12, cálcio e vitamina D. Tem que repor. Não tem delgado. Não tem absorção. E a gente vê uma loucura do povo querendo engordar para ir lá tirar uma parte tão importante de processamento, né, de todas essas vitaminas e nutrientes importantes, e como isso é praticado de uma forma tão
sem escrúpulo mesmo, É quase né? como uma cirurgia estética apenas, Meu Deus, né? é tão É. grave. E claro que existem as indicações, né? Sim. Sim, E, mas e são assim, indicações muito bem Muito, feitas. exato. Quando Mas realmente é necessário. Eu não sou contra o bariátrico, eu sou super a favor. Mas desde que realmente seja precise, né? acompanhado. Aí você tem que ter um psicólogo. E faça essas reposições, né? Que você não tenha tem que ter um não nutricionista. necessite engordar para operar, mas que a Exatamente. gordura seja um Gente, problema crônico na sua vida de longo eu acho um tempo. absurdo Onde isso. você faz a cirurgia ou você morre, mas a cirurgia você também pode morrer. Uhum. Então, assim, você precisa discutir tudo isso. Uma das minhas primeiras especializações na vida foi em transtornos alimentares de obesidade. Foi a primeira vez quando essas técnicas estavam surgindo. Eu acompanhei muitos pacientes bariátricos, né? E, às vezes, assim, não é dito para os pacientes o pós-operatório, né? E a vida pós a bariátrica, e como a compulsão pela comida vira compulsão por álcool, né? E aí você vai substituir um vício por outro, e as deficiências vitamínicas que eles vão ter, depois começa a ter ineficiência cognitiva por conta de má absorção, né? Quantas coisas acontecem, então, tanto que precisa ter um olhar sistêmico e global. Você está mexendo numa parte muito importante, né? Então, o que a gente está dizendo é que, de fato, essa correlação não é que ele é o nosso segundo cérebro. O intestino, ele é um coadjuvante do cérebro, né? Ele é aquele que organiza e coordena o que sobe, né? O que eu tenho que eliminar do corpo que não é necessário, mas o que eu preciso manter e para onde eu vou mandar isso, né? Então, eu ajudo a célula muscular, mas eu também posso ajudar os neurônios lá em cima a funcionarem de forma ajustada e adequada, né? E isso vem a partir do que eu vou receber de alimento, de nutrição. Então, eu acho que isso é de extrema importância da gente falar, né? O tanto que a parte nutricional, ela hoje pode nos ajudar em todos os quadros, seja dentro de uma performance para um atleta funcional, seja para alguém que tem transtornos alimentares de qualquer classe, seja para o paciente psiquiátrico, seja para o paciente pós-lesão. Esse olhar nutricional, ele é de extrema importância para qualquer área da saúde. Eu acho que não é à toa que chama integrativo, porque a gente precisa fazer uma integração do sistema corpóreo com todas as outras atribuições que esse corpo faz, né? E a atividade física é uma das coisas mais importantes, né, para a produção de hormônios. E também para a gente fazer essa reabilitação, que eu acho que é muito importante você ter esse olhar, porque não adianta você colocar a pessoa, né, bem alimentada sem ela fazer nenhuma atividade física, sabe? Porque assim, as pessoas me falam assim, Daiane, eu consigo emagrecer só alimentando, sem fazer atividade física? Consegue, mas se você quer virar uma pessoa... Chega num platô, né, Isso. também. Vai chegar no platô, ela vai parar de emagrecer, ela vai precisar de algum estímulo, né? E a outra situação você vai perder massa muscular. Você perder massa muscular, como é que você vai fazer reabilitação? Vai virar um idoso sarcopênico, né? Idoso sarcopênico, gente, sarcopenia é uma doença que reduz a percentual de massa muscular esquelética. É aquela massa muscular que fica ali em volta do seu osso. Se você perde isso, com o tempo você não consegue levantar da cama, não consegue levantar da cadeira. Então, você vai viver uma vida de idoso. Aí que até aquela impressão, né? O falso magro. Propenso à queda, né? Isso vai começar a quebrar, vai começar a cair. Caiu, quebra, né? Porque aí você não tem músculo para segurar. O músculo, ele serve como, eu falo assim, é brincadeira. Não é assim, gente, mas entendam como se fosse. Como uma ilustração. Como se fosse uma esponja. Se você tem um osso lá dentro e tem um músculo bom, a chance de você impactar esse músculo, impactar o osso, quebrar é mais difícil. Agora, se você tem um músculo frágil, quando bater ele vai quebrar. Sim. Então, é o idoso sarcopênico. Por isso que o idoso sarcopênico, ele cai.
Porque ele não tem massa muscular, ele não tem força, ele não tem fibra boa para segurar aquilo ali. Então, você vai querer realmente emagrecer e virar sarcopênico? Aí as pessoas vão ficar naquele... era eu, né? Emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Aí o que acontece? Você emagrece, e quando você emagrece, você perde massa muscular e gordura. E quando você engorda? Você engorda gordura. E a massa muscular? Né? E aí você não foi pra academia. Ah, não, academia não. Não precisa de academia. Você não tem músculo. Né? Aí vira falsa magra. Né? Ou então, o gordo que a gente acha que ele tá bem, mas ele tá sarcopênico. Gente, incrível. Eu já peguei muito obeso sarcopênico. Mas sarcopenia grave. Você vai olhar, você fala assim, nossa, não acredito. Como que existe uma pessoa que é obesa que não tem massa muscular? Existe. Muito. E muito. Ah, não, mas estou esbanjando como saúde. Tem o obeso desnutrido, né? Que é o que mais tem, né? Muito. Obesidade não é sinal que tá nutrido, né? Não. E antigamente... É porque, assim, eu falo que é muito coisas nossas antigas. Na antiguidade mesmo, né? Vamos pensar assim. Um bebê, para estar saudável, ele tinha que estar gordo. Né? Então, acho que essa que é a mentalidade da população, né? Ah, não tá gordinho, tá saudável. Gente, não é assim. Hoje, a gente sabe que a obesidade é fator de risco para muita coisa. Sim. E principalmente para câncer, né? Então, assim, hoje a gente tem a absoluta certeza que câncer a obesidade aumenta câncer de mama, câncer de intestino. Então, isso aí a gente já tem plena certeza. E tantos outros tipos de câncer que a gente desenvolve por causa de uma obesidade, por causa de uma alimentação ruim, por causa de falta de hormônios. Então, assim, a gente tem que realmente ter esse conhecimento da alimentação que você está tendo em casa, do prato que você está fazendo. Você está colocando uma alimentação mais colorida? Você está usando brócolis como um fator metilador? Brócolis é ótimo, gente. Uma dica, tá? Brócolis é ótimo, fator metilador. Ajuda a célula a renovar. Então, assim, tá colocando os verdes na sua alimentação? Tem vermelhinho, tem amarelinho, né? Não é só arroz, feijão e carne. Tenta colocar uma folha, né? Isso aí você vai agregando vitaminas, minerais, que você realmente vai mudar a sua vida. Uma folha de alface muda a sua vida. Não é porque você está de dieta que você precisa... Só quando você está de dieta, gente, pelo amor de Deus. Dieta não. É reeducação alimentar. É isso mesmo. Não adianta você fazer dietas restritivas. Mas, enfim. Você tem que colocar ao seu prato mais colorido possível. Isso é alimentação. É suplementação? Existe. A gente precisa de suplementação? Precisa. Em alguns casos, eu vou chegar para você e falar assim... Olha, Ercílio... No seu caso, não tem como eu fazer só com alimentação, por enquanto. Porque realmente está em falta. Isso eu avalio sua unha. Faz, nossa, sua unha tá toda cascurenta, tá ruim ali. Será que tem zinco? Será que tem magnésio? Será que tem cálcio aí? Né? Então, assim, vamos tentar repor isso daí primeiro. Depois a gente vai colocando isso na sua alimentação, de acordo com a RDC, de acordo com a quantidade desse nutriente na sua alimentação, até a gente repor e depois tirar. A suplementação não é pro resto da vida, né? A suplementação é pra gente suplementar o que você não consegue fazer na alimentação. Sim. Existem algumas coisas que estão aparecendo no mercado, tipo a coenzima Q10. Eu sou apaixonada em coenzima Q10, parte neurológica. Sim. Né? Então, assim, melhora muito o fator. É uma medicação que eu gosto, que eu uso, né? Eu gosto e uso para vários pacientes, para te dar energia, motivação e tudo. É preciso pro resto da vida? Alguns pacientes você vai ter pro resto da vida. Outros não. Outros Sim. Eu vou conseguir regular isso daí, melhorar a depressão do paciente, depois a gente vai conduzir com a retirada, né? Então, assim, são coisas, são pontuais. O que eu preciso para esse paciente agora? O que eu posso fazer para esse paciente agora? E não ser uma receita de bolo, entendeu? Claro. Uma coisa para você é para você, para você é para você, para você é outra. Exato. Entendeu? Não é uma coisa, vou dar isso para você, para todo mundo. Não. São coisas individualizadas. É a mesma coisa da integração. Não adianta eu dar nutrientes sem eu te mandar para você o paciente que tem bulimia. Eu vou cuidar sozinha? Nunca.
Exato. Não dá certo. Eu vou tratar a parte nutrológica, da alimentação, vou ensinar pra ela. Mas se você não tratar psicológico, Não adianta, né? não resolve. E aí é a mesma coisa de eu ficar só batendo na tecla de emocional, tentando fazer né, uma terapia ou uma psicoterapia. É claro que, assim, hoje meu entendimento se eu ajudar o seu organismo e ele conseguir produzir o que ele precisa, eu ajudo você a repensar a vida e a canalizar as suas emoções e as suas experiências de carga traumatizantes de uma melhor maneira. Porque se você já tem uma experiência que tem uma carga traumática com um organismo que não está funcionando bem, é a porta para o suicídio. Né? Mas se eu melhoro o seu bem-estar físico, eu te dou condições de você mudar a mente. E aí você canaliza os seus pensamentos de forma diferente, você consegue fazer uma elaboração melhor desses eventos traumáticos e você não está refém do seu corpo, né? Porque uma outra viés que existe, né? É a gente projetar no corpo também tudo que a gente tem de carga traumática, né? Então, se eu não ponho para fora, seu corpo vai adoecer por isso. Então, o corpo sempre é o destino, né? Da falta de nutrientes, da dor que eu não consigo expressar, do trauma que eu vivi, é o corpo que vai carregar isso. Então, a gente precisa ajudar a parte emocional, mas a parte fisiológica, né? Sem dúvida alguma, né? E se eu negligenciar um dos dois, não vai ser efetivo. Outra público, né, interessante de falar também em relação a isso, né, essa alimentação, é esse público dos nossos pacientes que são minimamente responsivos. Sim. Então, assim, muitas pessoas acham, ele recebe uma alimentação ali via nasogástrica, por exemplo, né? Então, não há aquela preocupação se como que está a unha dele, como que está, né, esses nutrientes todos, né? E no meu caso, que lido direto com esse tipo de paciente, hoje eu consigo ver uma diferença desse paciente que já está recebendo um cuidado assim, por exemplo, né? Da preocupação da alimentação, não só a alimentação, mas a preocupação dos nutrientes que estão entrando, da reposição hormonal, né? Da reposição das vitaminas, né? Então, eu vejo uma diferença na reabilitação desses pacientes, sabe? De aderência ao processo. Sim, sim. E a resposta ao tratamento que a gente faz é totalmente diferente, né? Daquele que não recebe, né? Daquele que não foi feito nada. Por exemplo, eu tenho um exemplo, né, de um dos nossos pacientes que você fez. Em seguida, eu entrei com a neuromodulação e com a fisioterapia. E foi bem interessante ver como ele já estava mais acordado, né? Mais esperto. Então, aquilo foi uma experiência interessante Foi assim, lindo, de ver. porque eu mandei mensagem para Maíra. Foi. Maíra, como é que foi? Porque realmente... Ele chegou, né? Ele chegou ao consultório apagado, sonolento. Sem interação com o ambiente, né? Sem disposição. Então, assim, você percebia que era um paciente, mas os exames dele todos alterados, né, todos, cortisol zero, cortisol né? zero, né? Testosterona de homem, gente, 80. Então, 80. Ai, então, aí como que você está reabilitando um paciente desse? Não tem energia para nada, né? Ou seja, não tem o hormônio matinal, nem o hormônio da noite para descansar, para repor nada, para fazer nada. Então, era um paciente apático à terapia. E aí, a gente, depois de ver todos os exames, a doutora Daiane entrou com o protocolo. No mesmo dia, fazendo uma soroterapia, né? Esse paciente já deu uma animada, uma acordada, e a resposta dele ao tratamento foi outra. Ele acordou. Gente, eu fiquei impressionada com ele. Foi outra. Porque realmente, assim, tava faltando tudo. Então... E a gente pensa assim, mas ele tá comendo... A alimentação dele é uma alimentação por GTT. E, assim, eu me interessei muito por essa área, até, inclusive, faço pós-graduação nessa área de interal e parenteral. E é interessante porque, assim, as alimentações são prontas, né? Isso. Não tem uma coisa para você fazer. Existe, mas é caro. E financeiramente é inviável. Você tem as farmácias que manipulam de acordo com o que você precisa, certo?
Mas elas são dietas que têm que ser repostas todos os dias, é um acondicionamento totalmente diferente, são caras, de difícil manipulação para usar. Então, você recorre ao quê? Ao que está pronto, né? Mas o que está pronto para você é uma coisa, para você é outra. Né? Você tem um peso de 70 quilos, você tem um peso de 90 quilos. Às vezes, você vai calcular pelo peso do paciente. Ok, vamos colocar lá 1.200 ml de dieta tal. Né? Vamos complementar com proteína tal. Tudo você faz os ajustes, mas sempre vai faltar alguma coisa. Então, você vai ter que suplementar isso de alguma forma. Né? Então, isso pode ser endovenosa, pode ser por outro tipo de suplemento, mas tem que ser suplementado. E muitas vezes é o que falha, né? Ah, não, eu tô vendo só a dieta aqui já tem magnésio, cloreto, mas e cadê o cálcio? Esse cálcio aqui, para esse paciente, tá faltando. E tem outras coisas que passam. Pois é. Né? Ah, não, essa vitamina aqui, ela tá passando. Mas o que eu posso fazer? Vai ter que passar, porque eu não tenho como eu dividir essa dieta aqui e tirar essa quilocaloria desse paciente. Entendeu? Então, assim, é muito difícil você lidar com pacientes com GTT, com sonda nasoentérica. Dá. Mas você tem que ficar atenta aos sinais dele. Sim. E pacientes não responsivos ou pouco responsivos são pacientes que você não tem um contato de perguntar para ele. Isso. E aí? Tá adormecendo? Né? Ou tá doendo? Ele não vai te responder. Então, você tem que ir pelos sinais, pelos exames laboratoriais. E aí, quando você pega um ferro de 56 do mês 6 e ninguém repôs, pois então... eu quase choro, gente. 56 no homem é 70. O valor de referência era 70. Ninguém repôs, né? Então, a senhora que você pôs o ferro, o cara acordou. Mas por quê, gente? Né? Não precisa de mágica. É você saber avaliar o paciente. Olha, né? Então, aqui vai nossa dica para os pacientes que sofreram lesões adquiridas, né? TCE, AVC, que estão em estado de minimamente responsivo, que estão enfrentando uma reabilitação e que não tem aí um acompanhamento, né? Correto ou adequado, que ainda não ouviu falar, porque o universo de reabilitação é um mundo, né? É tanta coisa para você se preocupar, é tantos detalhes que você tem que olhar, reaprender a cuidar desse organismo, né? De uma forma tão peculiar, né? Então, aqui a gente está dando uma dica de como você deve olhar para esse processo de reabilitação, entendendo que precisa de uma atenção multidisciplinar. Sim. Né? Se você você enfrenta um processo desse com um familiar, a importância dele ter exames laboratoriais com frequência, né? Visitar um bom nutrólogo, né? Fazer um acompanhamento nutricional é muito importante e também ver as outras áreas, né? Às vezes você acha que só a parte motora interessa. A maioria dos né? familiares... A maioria, eles estão muito a preocupados. angústia que anda, né? Que... Então, andar é um fator que depende de muitas outras coisas. Sim, como é que você vai andar sem músculo? Né? Sem músculo, sem cognição, Como é que você vai andar sem sentar antes? Uma cadeia de coisas, né? Então, aí tem a parte motora, tem parte cognitiva, tem parte nutricional. Então, eu acho que eu sou cada vez mais apaixonado pelo indivíduo, né? Pelo ser humano em si, por conseguir olhar que a gente é esse conjunto de fatores, né? A gente é esse conjunto de sistemas que funcionam juntos. Sim. E se a gente olha para esses sistemas e consegue fazer uma conversa entre eles, eu gosto dessa ilustração de conversa, porque se tem uma coisa que a gente pode falar sobre o avanço das pesquisas, por exemplo, em neurociência, que hoje eles estão interessados em saber como que as áreas cerebrais se comunicam. A gente sabe que o comportamento existe
mas como esse comportamento se dá a nível de cérebro. Isso diz respeito a como as áreas do cérebro conversam umas com as outras para produzir um comportamento ajustado. E eu acho que o cérebro se comunica para que o corpo tenha uma comunicação com o corpo, para que tudo seja de forma integrada. E eu sempre gosto de dizer que é o cérebro que nos ensina o que nós precisamos fazer com o corpo e com o comportamento, né? É nele que a gente vê a multidisciplinaridade, porque são regiões específicas se comunicando com regiões específicas, especializadas em tipos diferentes de comportamento, para produzir comportamento ajustado e adequado. E aí a gente falou de duas coisas importantíssimas, né? Existe a barreira do intestino, que ela pode fazer com que os nutrientes entram e saiam de forma ajustada, mas a gente também tem a barreira cerebral, hematoencefálica ali, que controla também o que sobe, o que desce, né? E o que vai entrar, e às vezes só entra porcaria, vai entrar porcaria, né? Então a gente precisa estar atento a isso, que existe uma comunicação aqui, e que essa comunicação, ela consegue, quando está tudo ajustado, né, produzir o bem-estar, que é o motivo que nós estamos aqui, é o que cada um de nós como profissional se dedica tanto a estudar. A nossa busca, né? A nossa busca, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. É verdade. É isso? É isso, eu né? gostaria de agradecer vocês por se juntarem a nós, por esse papo tão enriquecedor, né? Deixar a dica para todos os nossos ouvintes, né? Para você que se interessa em saúde, para você que é profissional da saúde, para você que é estudante de alguma área do conhecimento da saúde. Você não precisa saber tudo de todas as áreas, mas se interesse em saber um pouquinho de cada, né? Saber ser curioso pela qualidade de vida do seu paciente, né? Porque eu acho que isso, você não precisa avaliar tudo, mas saber encaminhar, porque eu acho que esse olhar faz a diferença no seu atendimento. Sem dúvida. Né? Assim como a gente já falou em alguns outros episódios, quando você vai numa loja que você é bem atendido, que você vê que o vendedor está interessado na sua necessidade para te atender da melhor forma, na saúde não é diferente. Quando você chega num profissional que você vê que o interesse dele é por você e não pelo número de gente que ainda está na recepção dele, que ele ainda tem que atender, que ele nem olha na sua cara, vê 3 sintomas, já te dá uma receita e te libera, é muito diferente essa forma de atuação, né? Então, acho que isso vale para todas as áreas da medicina e para todas as áreas da saúde, de forma geral, né? Sim. Você olhar para o seu paciente com esse interesse, né? E para os seus colegas também, né? Não é porque eu não domino o que você faz que eu vou desrespeitar aquilo que você faz, porque é tão importante para o paciente quanto que eu faço aqui, né? Então, é muito importante essa ética, cada um atuar também no seu quadrado, porque o que exige de profissionais que vão em congressos, fazem um curso de um final de semana, têm um dinheiro para comprar algum aparelho, algum recurso e sai aplicando sem saber a ciência por trás daquilo, ou sem ter a técnica necessária para atuar com aquilo, né? Isso também não é ético. E quando uma área passa por cima da outra, ou seja, igual, existem ferramentas que elas são de uso multidisciplinar, como o caso da neuromodulação, né? E não é porque eu domino essa técnica que eu, né, sendo, vamos supor, um fonoaudiólogo, vou tratar demandas motoras que são da fisioterapia. Porque você não tem... Ou depressão. Né? Ou transtornos de humor, ou qualquer outro transtorno, né? Não é porque eu sou médico, porque no Brasil a gente ainda tem essa questão, né, de que a medicina parece que ela é a parte das outras áreas da saúde e a palavra do médico está acima de todas as outras, mas e nem ele sempre. Trata tudo, né? Mas nem Às sempre. vezes não tratando nada. Não, acha e que outra, tratando tudo, não tratando nada. Muitas vezes tem os profissionais que estão na medicina não por uma vocação ou pela vontade de cuidar do outro, mas por um interesse monetário. E, né, o interesse dele é ganhar dinheiro e ele não vai ter isso. Né? Então, é muito importante, né? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que a mensagem que fica desse episódio é que tipo de profissional você quer ser e que tipo de paciente você quer ser, né? Às vezes você quer uma mudança, né? Uma melhora de um sintoma, mas isso vai precisar junto de uma melhora de estilo de vida. Qual a visão, né? Qual a visão que dá mais resultado? É a visão única, aquela que só você acha que só você está certo, ou é essa onde você agrega as áreas, né? E trabalha dentro de um grupo, sabendo passar um problema que não é seu e passar adiante em
indicar, né? Com certeza. Essa eu acho que é a visão do futuro, porque tem que ser essa, né? Eu falo que é a base de onde você olha. Quando você vai tratar alguém, eu tenho que pensar que eu parto de onde para cuidar? Qual que é a minha base de formação? O que eu tenho para oferecer? Né? Sim, sim. Então, eu estou olhando essa problemática de qual ótica, né? De qual base eu tenho. Então, eu acho que isso é que faz a diferença, né? Como o Bruno falou, é claro que a gente não domina todo o conhecimento, mas se eu me interesso pelo paciente, além do sintoma, eu sei encaminhá-lo bem, porque eu sei que aquilo não me compete. Claro. Então, por exemplo, quando o paciente é meu, que chega para mim, eu falo, chegou aqui, agora eu sou um leão, entendeu? E eu olho tudo do paciente. Então, por exemplo, e é mesmo. Eu quero assim, chega um paciente cadeirante, quem que é o fisiatra que te olha? Quem que é o fisioterapeuta? Cadê o terapeuta ocupacional? Quem está cuidando do braço? Quem está cuidando da mão? Né? E a parte nutricional? Quem está fazendo? Eu já pergunto tudo. Eu quero saber. Tem 1 ano que não vai no TO. Vai perder essa mão então? Entendeu? Mão, hoje é comunicação com o mundo. Tá preocupado só em andar e tá perdendo mão? Entendeu? Hoje, você perder a mão, você não faz mais nada, entendeu? Então, a gente precisa olhar. Não é da minha área fazer isso, mas a minha atenção a ele fala, olha, às vezes a gente pode até mudar a direção daqui, vamos ver o que é mais importante agora. Você veio procurar por isso aqui, mas eu acho que você deve focar nisso daqui. Ajuda o paciente até ver para onde ele vai realocar o recurso dele. Olha, a cognição a gente pode até esperar aqui um pouco, mas vai ter essa atenção aqui. Deixa eu ver o tanto de coisa que você está tomando. Quem te prescreveu isso? Exato. Às vezes está tomando esse medicamento desde o dia que saiu da UTI. Entendeu? Precisa ser revisto. Aqueles medicamentos faziam sentido naquele momento e agora não mais. Vamos dar uma limpada nisso aqui. Excesso de medicamento deixa o paciente dormindo, né? Assim, às vezes o medicamento atrapalha a consciência, atrapalha a cognição dele, né? Então vamos dar uma limpada nisso. Então eu encaminho para o médico para dar uma olhada, um bom fisiatra, que a gente tem um monte de parceiro aqui. Então eu acho que esse é o olhar, entendeu? E aí, assim, voltam para mim com todas essas coisas e a gente conversa, eu dialogo com os profissionais, porque o nosso objetivo é melhora de qualidade de vida e o bem-estar, ele exige um cuidado holístico, sistêmico e integrativo. Isso. Com certeza. Assim, para finalizar, eu acho assim, a medicina realmente é uma arte muito bonita. Sim. E saber olhar o paciente, saber delegar funções, o que você vai fazer a partir daquilo, ou o que você, médico, tá olhando ali, o que você vai fazer por aquilo, né? Então, assim, saber delegar. Eu não vou mudar um medicamento psicotrópico porque já tem um psicólogo olhando, já tem um psiquiatra olhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com esse psiquiatra. Sim, né? Claro. Então, se ele já tem um psiquiatra, um psicólogo, por que eu não vou integrar com eles? Eu vou falar, não, vamos trocar essa medicação, porque essa medicação diminui a testosterona. Claro que não. Vamos fazer o contrário? Me dá o número do seu psiquiatra, deixa eu conversar com ele. Sim. Então, é isso que você tem que... Isso é integrativo. Integrativo, as pessoas acham assim, olhar o paciente como todo e o paciente é seu, o resto da vida. Não. É saber olhar, identificar aquilo ali e procurar o outro profissional para falar assim, olha, o que você acha disso aqui? Vamos fazer assim, se assado? Alinhar, né? Alinhar os objetivos, né? Então, assim, ter esse contato, eu falo assim, a gente tem que ter contato com os outros médicos que estão tratando, com os outros profissionais da saúde que estão tratando. O que adianta eu tratar esse paciente que é nosso em conjunto, se eu não te perguntasse, Maíra, como é que foi depois? Verdade. Sabe, é isso que eu te falo, assim, como que foi o depois? O que aconteceu? Foi bom? Será que a terapia que eu fiz foi ideal? Será que eu poderia ter feito mais? Então, é você saber que você precisa das outras pessoas. Você não faz nada sozinho. É isso aí. Tá? Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Eu agradeço isso, também. Então, e eu tô feliz aqui da gente terminar esse papo,
como Neurônios. Então, Neurônios é um instituto transdisciplinar de ensino e pesquisa sobre o funcionamento cerebral e atenção ao cuidado a pacientes com lesões, né, adquiridas e sem lesões também. Essa é parte da nossa equipe, a gente tem outras pessoas, outros profissionais que integram a nossa equipe. E se você tiver curiosidade, entre no nosso site para conhecer um pouco do nosso trabalho. E nós estamos aí para ajudar todos vocês. Com certeza. Nós estamos preparando mais um monte de convidados e assuntos interessantes para trazermos para cá. Eu espero você que nos acompanhou até esse momento no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.